Olá, piscinianos! Como é que vocês estão? Eu sou a Mari. Vamos para uma leitura aqui mensal de maio, na energia de vocês. Por favor, tarô. Como está o mês de maio para os piscinianos que eu estou me conectando aqui agora? Se você é novo no canal, eu peço que vocês sigam o canal para ficar ali por dentro, sempre que tivermos novas leituras. E é isso, né? Vamos ver aqui como é que está o mês de maio para os piscinianos. Bem, vocês começam aqui mês de maio, uma energia muito boa de Pajem de Copas e 2 de Pentáculos. Aqui a gente vê vocês com essa questão de abrir ali o emocional de vocês. Deixa eu afastar aqui o incenso um pouquinho. Com o emocional ali de vocês, né? Dando bastante atenção ao emocional de vocês, às parcerias, às entregas de vocês, mas ali a gente ainda vê um jogo de cintura, de certa forma. Se a gente estiver, por exemplo, falando de um relacionamento, talvez seja um relacionamento onde você ou a pessoa que você está se envolvendo, vocês ainda estejam iniciando algo e não sabe muito bem no que vai dar, ou alguma coisa assim. Então a gente vê ali um certo equilíbrio no relacionamento e também nas emoções suas ou da pessoa que você está se envolvendo. Se a gente estiver falando de trabalho aqui, é justamente isso também, você driblando ali, né, conduzindo as situações na sua rotina ali, de uma forma que fique confortável para você também. Como obstáculo, a gente tem aqui o Sol e o Cavaleiro de Paus. Então, essas duas cartas como obstáculo, a gente pode ver, talvez você faltando ali um pouco de clareza para você nesse momento, diante das suas atitudes, não saber ali bem ao certo o que fazer. E vamos ver por que a gente tem o pisciniano hoje com essa falta de clareza ou esse drible todo aí. E aí a gente vem aqui no passado recente de vocês com a força e o 3 de paus. Então, no passado recente, pode ser começo desse ano, mês ali de abril, a gente vê você ali tendo que, de certa forma, não é se privar de nada, não, mas sabe quando a gente tem que se controlar em algumas situações? Aqui eu vejo no passado recente você tendo que se controlar bastante, tendo que ter bastante domínio próprio em prol de algo que você estava sonhando muito que acontecesse. Você tinha como se fosse um ideal, e para você alcançar esse ideal, você tinha que controlar situações, controlar seus sentimentos, até talvez o jeito de você se comportar ali. E aí talvez por conta disso venha justamente essa energia ainda do 2 de pentáculos, né? De driblar ainda muita situação e ainda não conseguir ver clareza nisso tudo. Durante esse mês, o que a gente tem aqui para vocês é o 8 de paus e o 4 de pentáculos. Então, durante esse mês, a gente vê aqui a necessidade de você se desapegar de certas coisas para agir, para partir mais para ação. Aqui, durante esse mês, a gente vai exigir ali de que você se apegue, se for para se apegar, que seja as situações ali que sejam as mais positivas e mais claras, né, para você. Então, diante disso tudo, vamos ver aqui o que é importante para vocês avaliarem durante esse mês.
a gente tem aqui o 8 de copas e o 5 de espadas. Então, gente, desculpa o barulho. Então, aqui, a gente tem vocês tendo que avaliar, talvez, a saída de vocês ou de alguma situação da vida de vocês que durante algum período pode ser que estivesse trazendo mais frustração, mais decepção do que realmente é a alegria que vocês esperavam. Então é importante durante esse mês vocês estarem avaliando isso, que talvez algumas coisas saiam ali do nosso controle, saem da nossa vida, mas para trazer algo melhor, né? Para a gente melhorar ou para trazer algo mais positivo. Como o sentimento de vocês aqui durante esse mês, a gente tem cartas muito positivas no emocional. A gente tem o 2 de copas e o carro. Então, aqui a gente pode estar falando do emocional de vocês, vocês com vocês mesmos, vocês conseguindo encontrar mais direção quanto aos sentimentos de vocês. Sabe, quando você consegue reconhecer os seus sentimentos e com isso tornar eles, vamos supor, se foi uma tristeza, transformar essa tristeza em alguma força para que você consiga algo melhor para você mesmo. Se a gente estiver falando do emocional referente a um relacionamento, a gente está falando de um relacionamento aqui que sim, com certeza, tem muita possibilidade de se tornar um algo a mais, de dar um próximo passo aqui com o carro e com o 2 de copas. A gente pode estar falando também no sentimento com o carro aqui, se você está tendo relacionamento com uma pessoa que mora longe de você, que talvez tenha ali uma vontade durante esse mês de vocês se encontrarem, marcar alguma coisa ali para conseguir se alinhar melhor nesse relacionamento. A gente pode estar falando dessas situações aqui para vocês, que de toda forma com o 2 de copas traz essa união, essa mensagem de maior união. Pode ser você com você mesmo ou você com uma outra pessoa. Como que o externo está te vendo esse mês? A gente tem aqui o enfocado e os amantes. Então, são 2 arcanos maiores. Então, durante esse mês aqui, as pessoas estão te vendo uma pessoa que tá... Pode ser que elas estejam te vendo, de uma perspectiva diferente. Uma pessoa... Talvez você agia de uma forma e durante esse mês as pessoas começam a te ver agindo de uma forma totalmente inovadora, diferente do que elas esperavam de vocês. Se a gente estiver falando aqui de relacionamento, pode ser a pessoa com quem você se relaciona ali, olhando para você de uma forma diferente, no sentido de reconhecer em você uma pessoa, sabe, atraente, uma pessoa ali cativante, uma pessoa que tem uma entrega muito positiva. Se a gente estiver falando também ali de trabalho, pode ser justamente essa questão de você conseguindo mudar a forma que as pessoas te veem. Por exemplo, se antigamente você era mais frio, mais paradão, mais fechado, aí durante esse mês as pessoas estão te vendo ali mais comunicativo, mais apaixonado por algo, pela vida, ou pelo próprio trabalho, ou por algum projeto ali que você esteja fazendo. O conselho da espiritualidade para vocês aqui durante esse mês, a gente tem o 5 de pentáculos e a rainha de paus. Como conselho da espiritualidade aqui, o que a gente vê nessas cartas é a espiritualidade te pedindo para que você trabalhe em alguns sentimentos que te deixam ali um sentimento de isolamento, de rejeição, de que, sabe, uma desmotivação. Aqui o que a espiritualidade está te pedindo é justamente para você se realinhar com essa rainha de paus que você tem dentro de você e trazer de volta esse amor próprio, esse cuidado com você, esse magnetismo, essa vontade. É como se fosse assim, você é uma pessoa que inspira outras pessoas, você tem o seu jeito de inspirar outras pessoas e até a sua própria... E quando você faz isso com outras pessoas, você consegue alcançar uma melhor forma na sua intuição. Aqui eu vejo muito essa questão
de você conseguindo alcançar outras pessoas, quando você se conecta com a espiritualidade, com a sua intuição, você consegue voar mais alto, é como se fosse isso, sabe? Você se sente mais livre, você se sente mais você. Então, aqui o conselho eu vejo justamente com isso. Tente mudar alguma coisa na sua vida que te traz esse sentimento de vazio. E outra, aqui é como se fosse assim, essa moça, ela tá jogada assim, triste, como se fosse abandonada, né? Mas você vê que a chave tá muito perto da fechadura. Então, assim, você consegue mudar, ainda que seja um pouquinho, aquilo que você conseguir mudar na sua vida, ali na sua rotina, já vai fazer um movimento tão grande dentro de você, na sua vida, que isso vai recuperar novas coisas, novas energias. E aí, aos pouquinhos, você vai voltando ao seu normal, sabe? Aqui, como esperança e medos, a gente tem o 9 de pentáculos e o 4 de copas. Então, aqui já simboliza bastante, assim, o medo de vocês durante esse mês. Como o medo de vocês tem justamente nesse 4 de copas, o que falta, aquilo que eu ainda não tenho, aquilo o que eu perdi, ou o medo de não dar certo. Mas como esperança, vocês têm aqui o 9 de pentáculos, que é o quê? Colheitas maravilhosas aqui, sabe? Liberdade, o poder usufruir daquilo que você mais deseja, que você sempre sonhou. Então, assim, trabalhe durante esse mês justamente essa questão de você com você mesmo, com a sua espiritualidade, você abandonando todo apego àquilo que não te serve mais, para que você possa, durante esse mês, manter essa esperança e se afastar desse medo do não ter, do não ter. Quanto mais a gente pensa naquilo que a gente não tem, mais a gente está atraindo aquilo que a gente não tem, porque a gente está mandando para o universo a falta. Então, aqui esse mês é necessário vocês colocarem no pensamento do eu tenho, do que eu consigo, do que eu já possuo, sabe? É como se fosse mais ou menos por esse caminho aí. E aqui, como resultado ali, aquele que a gente pode já esperar de energia no final do mês, a gente tem a temperança e o 3 de pentáculos. E são cartas extremamente positivas, porque assim, o 3 de pentáculos é cooperação, é você encontrando pessoas que trabalham junto com você na sua energia em prol de algo assim que vocês têm em comum. E a temperança é um arcano maior muito maravilhoso. Eu adoro a temperança porque ela traz justamente aquela calmaria, aquela nutrição, aquele sentimento de que tá protegido, tá seguro. E é justamente isso que vocês têm que começar a entender e colocar na energia de vocês desde agora, para que no final do mês vocês consigam se integrar com pessoas, com projetos e na sua energia mesmo, que vão ser ali, se alinhar para o teu propósito, para a tua missão, para aquilo que te satisfaz, que te realiza. Mas assim, é preciso aquela paciência do dia após dia, da paciência com você mesmo, paciência com o que foi, paciência com suas emoções. Então, eu vou só dar uma olhadinha no que a gente tem aqui no fundo do deck antes da gente terminar para vocês, aquilo que vocês não estão, que está em oculto aqui. Nós temos o 9 de copas, o mundo e o 10 de espadas. Então, assim, o que a gente vê é justamente isso, é vocês mudando, e é maravilhosa essa energia, piscinianos, assim, vocês aceitando o novo para vocês, aceitando o recomeço, aceitando aquilo que vocês merecem, sabe? Aceitando as maravilhas que vocês já têm e deixando de lado, deixando voar, deixando ir aquilo que não pertence mais a vocês, aquilo que já pertenceu, mas que não deveria, porque assim, quando a gente vai pensar, aqui são pássaros, né? E os pássaros, quando a gente coloca na gaiola, eles pertencem a gente, mas eles pertencem porque eles estão presos. Então, aqui o que eu vejo com vocês é como se fosse assim, o que pertence a vocês vai vir para vocês, vindo para vocês, mas porque não porque vocês prenderam, sabe? Não, mas porque é seu por merecimento, por destino,
porque está conectado com a energia de vocês. E aí sim, vocês conseguem ali sentir essa plenitude, essa abundância na vida de vocês. Bem, piscianianos, eu amei a leitura de vocês, tá muito bonita. Desejo para vocês boa sorte aí durante esse mês. Se você gostou dessa leitura, deixa aí um like nos comentários, um coraçãozinho para eu saber e segue aí o canal para você ficar sempre por dentro quando tiver novas leituras. É isso, até a próxima!